Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam-se, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Vamos orar? Pai, pedimos a tua intervenção, Deus, a tua boa mão estendida também neste momento, Senhor, que a tua palavra produza fruto ao seu tempo, Senhor, e que ela faça, Deus, tudo aquilo que o Senhor determinou, Senhor. Que haja, Senhor, entendimento e haja frutificação, graça e poder, Senhor, no momento dessa ministração. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Gente, usei um texto aqui bem simples, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, por gentileza, tá? E uma mensagem simples dentro de um texto simples, mas eu acredito que pode te abençoar e abençoar muito. Eu não sei se tem gente aqui, provavelmente tem gente que veio do norte, nordeste, né, que está há anos aqui no sudeste, no Rio, e de repente você se vê voltando à sua terra, vez ou outra, né, nas suas férias, por exemplo. E é muito legal quando a gente volta, né, na rua que foi criado, e aí você encontra um monte de gente que você tem uma memória afetiva. Aí você pergunta: cadê fulano? Aí alguém diz assim: ih, rapaz, casou. E a outra? O que aconteceu? Isso, aí tem 4 filhos agora. Né? E o outro está preso. E o outro se mudou. E o outro não tem notícia. E o outro, rapaz, está na mesma. E a gente passa por essas experiências, né, de retorno. E esse texto é muito interessante, que ele fala sobre retorno, sobre volta às origens, né? Mas uma sentença simples, aqui para a gente começar, simples, que não tem novidade nenhuma. Você pode decidir o seu futuro, mas você não pode escolher o seu passado. Você pode nortear a sua vida para onde ela vai, mas você não consegue alterar o que já passou. Exemplo, a gente decide com quem quer casar, mas você não decide quem é o seu pai ou a sua mãe. Você escolhe com quem você se relaciona, não é verdade? Quem você dá abertura, intimidade, se transforma no seu amigo, mas você não tem o poder de decidir quem serão, ou quem as pessoas que serão seus irmãos. Você até escolhe a casa, o bairro, onde morar, dentro das suas possibilidades, mas você não escolhe de onde você veio, aonde você cresceu, o local que você nasceu. E essa ideia, ela é uma ideia interessante porque faz sentido aqui nesse texto. O capítulo 6, versículo 1, ele começa com uma frase interessante, dizendo assim: partindo dali, Jesus foi para a sua terra. Jesus foi para a sua terra. Então nós temos 2 elementos aqui a entender. Nós vamos construir a partir desses 2 elementos e nós vamos fechar uma aplicação sobre a sua vida para entender esse texto. Primeiro, nós vamos entender o que é a sua terra. Repare que o escritor Marcos, ele não dá o nome da região, ele só diz a sua terra, mostrando o vínculo desse local com Cristo Jesus. Você sabe que Jesus, ele nasce em Belém e passa a sua primeira infância no Egito. Ele vai lá por conta de um infanticídio que Herodes promovia, e para fugir, né, desse momento trágico, seus pais o levam durante um período para o Egito. Quando ele retorna, Jesus vai morar a maior parte da sua vida numa região chamada Nazaré. Esta é a sua terra, Nazaré. Bem, Nazaré, faz sentido a gente entender aqui o que é Nazaré. Nazaré é o local que ele passa grande parte da sua trajetória. Você sabe que Jesus começa seu ministério com seus 30 anos, então o que ele faz durante toda a sua infância, adolescência até 30 anos, ele está em Nazaré. Jesus em Nazaré é um rosto conhecido. Jesus em Nazaré, ele é o filho da irmã Maria.
que foi criado naquela localidade. E alguém pergunta, o que é que Jesus fez até os 30 anos de idade? Viveu como uma pessoa normal, como um judeu normal, fazendo coisas normais, de criança, de adolescente, era a vida cotidiana, singular, normal que ele tinha. E aí você pergunta, tá, mas o que era Nazaré? Bem, Nazaré não é uma cidade, Nazaré não é um distrito, Nazaré não é uma região administrativa, Nazaré não é um município, Nazaré, ele é um vilarejo, um microvilarejo, um pedaço de uma comunidade, uma parte de uma coab, um local esquecido, um local do interior. Jesus não vive na capital, Jesus é o pregador, é o profeta do interior. Ele veio, talvez, mal comparando aqui, do extremo norte do Brasil, se fosse para os dias atuais. Nazaré não tem destaque nenhum. Se você procurar nos livros do Antigo Testamento, entre os profetas, livros históricos, você não encontra uma menção a Nazaré. Se você procurar na história secular, você não encontra registros sobre Nazaré. Por quê? Porque ela era tão pequena que calcula-se que na época de Cristo ela tinha apenas 150 moradores. Era uma pequena aldeia. Provavelmente na rua que você mora tem muito mais gente. O condomínio que você mora tem muito mais gente. Aqui nessa igreja tem muito mais gente. E se na sua rua, e se no seu prédio, e se numa pequena comunidade a gente já conhece as pessoas, você imagina naquela época, todo mundo sabia quem era quem. Então, Jesus ele vem deste lugar. Para você ter uma ideia, quando se faz referência a Nazaré na Bíblia, está lá em João capítulo 1, é aquele momento que Filipe tem um diálogo com Natanael, quando ele diz assim, encontramos o Messias, ele é mesmo? Sim, é Jesus de Nazaré. Qual é a resposta de Natanael para ele? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tem um expoente da educação, não tem um prêmio Nobel, não tem um atleta, não é conhecido pela sua colheita, pela sua produção de gado. Não, Nazaré é um território pequeno esquecido. Bem, nós pontuamos aqui que região é essa. Quem é a sua terra? Agora vamos ver quem é Jesus. Ah, Jesus é o Filho de Deus, isso aí eu sei, pastor, você não precisa nem explicar. Não vou falar da divindade. Nós vamos entender a construção de Marcos. Vamos pegar pelo menos do capítulo 4 até o capítulo de número 6 para a gente entender a trajetória dele de forma humana e como ele decide voltar a Nazaré. Capítulo 4, se você recorda, a partir do versículo 35, o escritor ele começa a falar de um evento quando ele está no barco, ele fala assim para os seus discípulos, vamos passar para outra banda. E a Bíblia diz que é o final do dia, final da tarde, e ele está cansado. Jesus vai para a popa do barco, ele começa a dormir, tem um travesseiro, e vai descansar. O curioso é que nessa travessia, as ondas começam a açoitar. Eu não sei se você já viu vídeos de plataformas em alto mar, você já viu vídeos de barcos sendo afugentados por uma tempestade no mar. E é aterrorizante, irmãos, é aterrorizante. Aqueles discípulos estão no barco, Jesus está dormindo, eles estão imbuídos de medo, eles estão desesperados. E alguém vai acordar Jesus, porque eles acham que vão perecer. E ao acordar a Cristo, nota-se a expressão deles de desespero. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Você não está vendo que a água está entrando no barco, a gente vai morrer? Jesus, provavelmente, dando aquela espreguiçada, abrindo a boca, olha para o céu, para as ondas, e aí ele dá uma palavra para o vento. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. E naquela mesma hora, aquilo que era uma tempestade virou uma brisa. Aquele mar que era bravio fica um espelho d'água. E todo mundo no barco fica espantado. Quem é esse rapaz do interior, esse pregador, o caipira, que de repente ele começa a dar ordem para vento e para mar? Tanto que eles dizem essa expressão, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estão espantados. Parece que ele não tem só uma retórica muito boa, ele não só fala bem, mas há alguma coisa de diferente nesse homem. Eles desembarcam agora, o navio atraca numa outra banda, e agora eles estão numa região chamada Decápolis. Decápolis, o prefixo deca é 10, e polis, cidade. Então são 10 cidades. Havia ali 10 cidades que não eram israelitas, e dentre uma delas, a região de Genezaré, ou de Gadara, tinha um homem que era muito famoso naquela região, e Jesus coloca os pés ali. Esse homem era um homem esquisito.
Se você morasse lá naquela época, se você tivesse filho, você ia falar: filho, não passa ali por aqueles montes, não. Filha, cuidado de noite de passar perto do cemitério. Por quê? Por quê, mamãe? Filha, porque tem um homem ali que ele anda nu. E ele anda uivando e gritando de noite e de dia. E ele é esquisito, tem comportamentos bizarros, ninguém consegue conter ele. E talvez a filha falasse assim: mãe, mas por que não prende ele? Pois é, já tentaram prender. As autoridades foram atrás, colocaram nas prisões. Tá, mas o que aconteceu? Ele despedaçou as prisões. Mas por que não coloca então uma amarra? Não dá certo. Mas por que não botam grilhões, corrente? Pois é, já tentaram também. E ele despedaça como fossem migalhas. É algo fora do comum, ninguém consegue entender, as autoridades largaram de mão. A questão é a seguinte: não passa por ali. Nem entre nessa região. E esse homem é temido por todos. Esse homem é conhecido por todo mundo na região, não só de Gadara, mas de toda a Decápolis. Ele é um vulto. Quando Jesus chega nessa região, o pregador do interior, a Bíblia não diz que ele vai fazer um culto de libertação. A Bíblia não diz que ele pega um pandeiro, começa a bater, começa a gritar e fazer algum espetáculo. Não, Jesus só chegou. Jesus só chegou. Quando ele coloca o pé, aquele homem que estava endemoniado, e muito endemoniado, ele se prostra a Jesus e começa a adorar. Pastor, ele tinha um demônio? Não, ele tinha muitos. Porque Jesus pergunta assim: qual é o seu nome? E ele fala: Legião, porque nós somos muitos. E Legião, você sabe, né? Era uma tropa romana que tinha milhares de soldados. Então ele estava infestado de demônios. E aí você pensa: nossa, esse sujeito cheio de demônio vai precisar de uma oração forte. Não. Jesus só colocou o pé no ambiente e ele já entendeu que ele perdeu. Ele foi até Jesus e abaixou a cabeça: rapaz, eu perdi, eu sei que não dá para mim, né? Só não me manda embora da região. Se me permitir entrar nos porcos, está resolvido. E num passe de mágica, muito rapidamente, aquele homem é liberto. Seus discípulos estão acompanhando, estão vendo aquele sujeito que acabou de parar o mar e o vento, e está vendo agora que os demônios que se levantavam, que eram conhecidos na região, não te fizeram nem cosquinha, não deram nem para o cheiro, não deu nem para o começo. Aquele homem é liberto, ele deseja voltar com Jesus. Não, fica por aí, vai para lá testemunhar o que aconteceu. E ele fica limpo, são. A Bíblia diz que agora ele está vestido e as pessoas estão espantadas. Quem pôde fazer algo como esse? Quem teve poder? Porque as autoridades, as cadeias, né, o ferro, a tecnologia não prendeu ele. Mas como é que esse rapaz, com sotaque, chega num lugar desse, nenhum faz nada e liberta esse homem? Alguma coisa esquisita está acontecendo. Jesus entra no barco e retorna. Agora ele volta mais uma vez para a sua região. E quando ele chega, ele já é recepcionado por uma multidão. A Bíblia diz que multidões estão atrás de Jesus. Eu sei se você já viu multidão. Um jogo de futebol, uma manifestação na rua, aquele aglomerado de pessoas. E ele tá rodeado de muita gente. Nesse cenário aparece um homem chamado Jairo. Guarde esse nome, Jairo. Quem é Jairo? Jairo é o chefe da sinagoga. Jesus, quando ele começa o ministério, ele tem 30 anos, então ele é um jovem pregador. Jairo, por ser chefe da sinagoga, provavelmente alguém de uma idade bem avançada para chegar a esse posto. É o cargo máximo da religião naquele local onde alguém poderia chegar, respeitado por todo mundo. Sujeito onde ele passava, as pessoas batiam continência, né, para quem era Jairo. E Jairo está desesperado, porque ele tem uma filha, e a filha está morrendo, e a religião dele não deu jeito. E os seus escritos e o seu entendimento da Torá não salvou a criança. E os seus procedimentos rabínicos não salvaram. E nada do que ele conhecia dava jeito. E ele está desesperado, a ponto que ele vai até esse jovem do interior, com um jeito estranho, com roupas simples. Gente, Jesus era simples. E ele se prostra perante Jesus. E ele pede: pelo amor de Deus, misericórdia, minha filha está morrendo. Será que o Senhor pode ir lá e ajudar? E Jesus: ok, eu vou, tudo bem. Ele resolve ir. Só que a multidão está longe, está junto com ele. A multidão está apertando de um lado para o outro. Eu não sei se você já passou pelaquela situação de que o horário de pico, você está numa estação de metrô e a porta abre. E aí você não precisa fazer força, só deixar a galera levar. Eu não sei se você já esteve dentro de um transporte público que estava tão lotado, que aí você vai coçar o pé assim, a perna, quando você vai botar o pé no chão, cara, não dá.
E era a multidão apertando Jesus de um lado para o outro. E naquela multidão que vai de um lado para o outro, de repente Jesus fala, peraí, alguém me tocou. Gente, se eu estou do lado, se você está do lado, você fala, sério que alguém te tocou. Jesus brinca demais, né? Alguém te tocou, lógico que alguém te tocou. Não. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude, saiu poder. E a palavra ali é dunamis, poder mesmo, poder de Deus. Um poder saiu de mim, emanou e realizou um propósito. Quem foi? A Bíblia diz que ele ficou olhando em volta. E aí alguém sai do meio da multidão e fala, sou eu. Quem sai da multidão? Você conhece o texto, uma mulher que há 12 anos, enferma. Que a Bíblia diz que gastou todo o dinheiro que tinha com medicina. Alguém dizia para ela, não, vem aqui que eu tenho um remédio que é tira e queda, não deu jeito. Alguém falou, não, eu conheço um rapaz e ele é estudioso, ele deu jeito e muita gente doendo, vem cá, e ninguém deu jeito. O outro falou que resolvia, não resolveu. Gente, comeu o dinheiro dela, comeram os sonhos, comeram os anos de vida, de tudo que ela possuía, mas ninguém resolvia. Mas ela olha assim, se aquele rapaz do interior, se ele é tudo aquilo que estão dizendo que ele é, eu vou pedir nem para ele orar. Eu só vou encostar nele. Se eu encostar, alguma coisa acontece. E não é que aconteceu. Instantaneamente, essa mulher foi curada. Instantaneamente, a hemorragia, que durava 12 anos, cessou. E ela percebe, Jesus percebe. E ela, com medo de alguma represária, não, minha filha, está tudo certo, a tua fé te salvou, vai em paz. Os discípulos estão do lado e vão fazendo a conta. Eu vi o vento parar. Eu vi demônio se prostrar. E agora eu estou vendo uma mulher ser curada de um negócio que não dava jeito. Eles continuam andando, lembra? Estão indo para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Jesus entra na região, chega na porta da casa de Jairo, uma pessoa importante, conhecida. E talvez quem estava ali próximo não entendeu nada. Por que não entendeu nada? Porque todo mundo sabe quem é Jairo, que de religião ele entende. Que de religião ele conhece texto, ele conhece Torá, ele abre sinagoga, ele sabe tudo, ele convida a gente. Só que a realidade está batendo na porta dele, ele não tem mais o que fazer. E não entende nada. Gente, o rapaz do inteiro, aquele jovem que está começando, está na casa do experiente. Rapaz, vamos ver no que isso vai dar. E Jesus chega na sua simplicidade, entrando na casa. Quando ele entra, vem a notícia, a menina está morta, não tem mais o que fazer. Jesus retruca, não dá ouvido para essas pessoas e diz assim, essa menina está dormindo. Ela dorme. Qual era a reação das pessoas que estavam ali? Começaram a rir. Começaram a rir por quê? Porque está vindo um inexperiente na casa de um doutor. A menina morre. Rapaz, ele pode entender de muita coisa, ele pode falar muito bem, ele pode arrebatar a multidão, mas diante da morte ele não entende nada. Agora ele perdeu a sua viagem e não tem mais o que fazer. E começa a rir dele, tipo, ele não sabe nem o que está falando, está dizendo que está dormindo. A menina está morta, virou chacota. Jesus vai entrar no quarto, nos aposentos, mas o que ele faz antes? Ele manda todo mundo sair. Porque quem não acredita no que Deus faz na tua vida não vai participar do milagre também. Se não tem fé para acreditar em você, também não tem que te acompanhar, não. Tem que junto contigo se acreditar até o fim. Sai todo mundo, só entra a minha equipe que acredita. Quem crê? Vem aqui, menina deitada, gente desesperada. O que Jesus faz diante da morte? O que ele sempre fez. Talita cumi, menina, levanta-te. E o que aconteceu? Nada, ele levantou na mesma hora. O poder da morte não fez também cócegas perante Jesus. Jesus nem tomou conhecimento da morte, mandou a garota se levantar e ele exaltou ao Deus Todo-Poderoso que o enviou. E assim era o poder de Deus. Ei, irmãos, entenda uma coisa. Jesus ele vem de uma trajetória que começa em Marcos 4, que eu te falei, que estava vencendo o vento, né, e agora a multidão seguindo e culmina ressuscitando um morto. Gente, ele está rodeado por uma multidão. Ele está no ápice. Ele está no auge da sua vida. O seu rosto é capa das manchetes, dos jornais, da rede social da época. E todo mundo só fala em Jesus. Não tinha rede social, é lógico, mas o boca a boca devia ser tão violento porque já tinha multidão. Depois desse evento, imagine o que não era andar perto de Jesus. Imagine no que era a vida desse homem. Ele está no auge.
E é nesse momento que começa o capítulo 6, versículo 1, o texto que nós lemos, que falando assim, e Jesus decide partir dali e voltar para a sua terra. Que terra? Nazaré, o lugar de origem. Para pensar. Se fosse você retornaria para a sua terra? No seu auge, no seu melhor momento, no ápice da carreira do atleta, ganhando o mundo, e fala, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar lá para aquele distrito, eu vou voltar para aquele vilarejo, eu vou voltar para a minha microcomunidade. E aí você fica pensando, meu Deus, mas por que Jesus resolve nesse momento voltar para esse lugar? Eu não gosto de ficar inventando coisa, mas vamos pelo texto. O texto vai dizer, no versículo 5, que ele queria fazer obras maravilhosas. Seu intuito de voltar ali era qual, então? Realizar milagres. Porque ele foi criado nesse local, e ele sabe que a filha do irmão João, ela tem uma deficiência na perna aqui, estou ilustrando, e que ninguém dava jeito, e que nem dinheiro eles têm. E ele sabia que aos 18, aos 20, não começou o seu ministério, ainda não era a hora dele se manifestar, e ele segura, mas ele sabe a deficiência. Quando ele começa a fazer os milagres na mente dele, eu vou honrar quem me abrigou, eu vou abençoar quem me abençoou. Quando eu era anônimo, pequeno, eles nutriram a minha vida, eles cuidaram dos meus irmãos, essa é a minha comunidade, é a minha casa, eu vou ajudar eles. Eu vou ajudar o primo da irmã Marta, que é o primo que está cego e provavelmente ele vai ter uma vida miserável, não vai ter onde trabalhar, e eu preciso ir lá para ajudar esse povo. E ele vai retornar para Nazaré, princípio de honra, esse texto. Abençoar e honrar quem o honrou durante o tempo, quem o abrigou. E olhando aqui, o versículo 1, parece o quê? Que esse texto tem tudo para terminar com contornos assim de uma vitória, de um retorno de êxtase, épico. A volta do filho pequeno, a volta do jovem, a volta desse rapaz. E aí você pensa que foi isso que aconteceu? Não. Porque no versículo 2, a Bíblia diz que ele vai começar a realizar algo aonde? Onde ele decide fazer? Na sinagoga. Para quem não sabe que Jesus, ele dava tanta importância a locais de culto, de leitura da palavra, aqui mostra que quando ele vai para a sua terra, ele escolhe uma sinagoga. Não foi praça pública, não foi casa, foi a sinagoga. Tem coisa que Jesus quer fazer aqui, ó, na igreja. E tem coisa que só acontece aqui na igreja, na reunião dos santos. Ele decidiu ir para lá, para a sinagoga. Esse texto não diz, mas se você pega outro evangelista, ele vai falar que ele abre Isaías, se eu não me engano, 61, se eu não me engano, que ele vai falar que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele está desejoso de ser usado para fazer milagres. Só que fazem 5 perguntas, mediante aqui o versículo de número 2. 5 perguntas, quando Jesus começa a operar, curar e a pregar. Eles dizem, de onde vêm estas coisas? 2, que sabedoria é essa? 3, como se faz tais maravilhas por intermédio das suas mãos? 4, não é este o carpinteiro, filho de Maria? É o filho da dona Maria. Ah, eu sei quem é. 5, não estão aqui as suas irmãs, irmãos, e vai citando nominalmente eles. E eles endurecem o coração. Não teve nenhum comentário aqui, tipo, nossa, esse menino cresceu, hein? Rapaz, lembra do Jesus lá do José? Rapaz, o carpinteiro? Sim, é ele. Não teve esse comentário. Não teve comentário de exaltação, não teve comentário de alegramento. Nossa, finalmente Nazaré tem um representante. Não, ninguém está nem aí para isso. Mas o versículo 3, o final dele diz assim, e escandalizavam-se por causa dele. E escandalizavam-se por causa dele. Não tem muito a ver com a mensagem, mas quando o pastor estava fazendo esse anúncio, né, não estava no script, mas aquilo me bateu o coração, que ele vai falando sobre honra. Quem recebe profeta na qualidade de profeta, justo na qualidade de justo. Você imagina o coração dessas pessoas, depois da ressurreição, dos milagres da igreja crescendo, falando, nossa, ele voltou aqui para nos ajudar, e a gente não reconheceu. Quinta-feira a gente vai fazer um trabalho bonito aqui para reconhecer o homem de Deus. Nós não seremos Nazaré, né? Mas voltando aqui, versículo de número 4. Jesus, porém, lhes disse, o que Jesus faz diante desse cenário de incredulidade, de falta de honra? Versículo 4, Jesus diz assim, um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes
e na sua casa. E ele faz uma constatação: eu ganhei o mundo, as multidões estão atrás de mim, mas aqui onde eu fui criado, aqui na minha rua, as pessoas que eu brincava, os meus parentes que me viram pequeno, eles não conseguem entender o que acontece comigo. Ele lança uma sentença, e talvez você pregue para o mundo inteiro, mas chega dentro de casa, alguém fala: se converteu? Você consegue fazer a obra com muita gente, mas dentro da sua casa, onde você foi criado, há uma resistência. Isso aconteceu com Cristo. E vai culminar num dos versículos mais esquisitos, na minha opinião, da Bíblia Sagrada. Qual é? Versículo de número 5. Repare, um dos versículos mais estranhos, que diz assim: e ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Você imagina Jesus não podendo fazer alguma coisa? O Criador dos céus e da terra, né? Leia João capítulo de número 1, que vai ver que por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Só que agora não acontece. Só que agora está dizendo que ele não pôde fazer. Agora pensa no que eu estou dizendo aqui. Porque se a gente voltar um pouquinho, a tempestade parou ele? Não. Os demônios pararam ele? Não. A enfermidade parou ele? Também não. E a morte? Também não. Todas elas recuaram, baixaram a cabeça e se curvaram mediante a soberania de Cristo. Então, o que a tempestade não fez, os demônios não fizeram, a doença não fez, a morte não pôde fazer, esses homens agora se opuseram e pararam. O que me leva a entender que o que limita o poder de Deus, o que para a operação de Deus, não é a circunstância que você vive ou que eu vivo, mas é a nossa incredulidade. O tamanho do poder de Deus na sua vida não tem a ver com o momento que você está vivendo, tem a ver com a tua fé. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Só você pode interromper o processo de milagre de Deus na sua vida. Demônio se levanta, não tem poder. Ah, pastor, tem uma enfermidade aqui, ela não tem poder. Pastor, estou vendo um momento da minha vida que isso, eu nem sei explicar. Ele não tem poder. Só você pode interromper o fluxo do poder de Deus na tua vida. E o retrato desse texto não é um jovem que é recebido como um herói aclamado, nem alguém, um personagem que é recebendo um busto em praça pública pelos seus feitos, não, mas é um profundo caso de rejeição. Alguém que foi subestimado, ignorado, preterido, deixado de lado. Cumpre-se aqui Isaías 53, que diz que ele era o mais rejeitado de todos os homens. Cumpre-se aqui João capítulo 1, versículo de número 11, que diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. E a dor da rejeição, irmãos, ela não mexe no seu corpo, ela mexe na sua alma. É aquele sujeito que trabalhou numa empresa, chegava todos os dias cedo, nunca colocou atestado, deu exemplo, e um dia alguém disse para ele: você está velho, você não presta, e não paga nem os direitos dele. Vai na justiça, corre atrás dos seus direitos. E ele sempre foi honesto, e ele se sente como um copo descartável que alguém aperta assim, joga no lixo. Rejeição e amargura deixa a gente doente. Pessoas são entregues assim à depressão. E o curioso é que Nazaré vai tentar atingi-lo de um jeito, porque Nazaré é gente próxima. A rejeição não dói dos de longe, a rejeição dói dos de perto. Só que até o versículo 5, a gente parece que tem uma história assim meio catastrófica, ruim, amarga. E por que eu leio esse texto? E o que ele faz sentido para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, e alguma lição? Como Jesus se comporta nesse cenário? Como Jesus se comporta quando isso acontece com ele, na pele dele? Qual é a forma dele de pensar, de reagir, de raciocinar no meio dessa situação? O que a gente faz quando uma situação aparentemente é um fracasso, é um local que não fluiu, ele deseja fazer uma coisa e não acontece? O que a gente faz nessa hora? Então vamos aprender com Cristo. Capítulo 6, versículo 6 diz: e ele se admirou da incredulidade deles. O texto diz que ele chorou, sim ou não? Sim ou não? O texto diz que ele entrou em depressão, sim ou não? O texto diz que ele começa a bater boca com essas pessoas, sim ou não? Não, ele só ficou admirado. Ele admirou, porque a gente é ser humano, fica admirado. Meu Deus, eu ia ajudar e essa resistência. Ele ficou admirado.
E aí continua dizendo o quê? Então, faz o que Jesus? Percorria Jesus as aldeias circunvizinhas ensinando. O que ele fez diante desse quadro? Nada, ele continuou fazendo o que sempre fez. O que eu faço quando uma coisa não dá certo? Nada, eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. O que eu faço quando tem um quadro como esse? Se você prega, continue pregando. Se você cante, continue cantando. Se você opera, continue operando. Se você advoga, continue advogando. Se você é médico, continue operando alguém, um paciente, continue clinicando, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque não é Nazaré que vai te parar. Se Deus te chamou, se alguém teve uma resistência, não se importe, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Simplesmente continue, 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 continue. Ele não tomou conhecimento, ele continuou fazendo o que era para fazer. Todos nós temos as nossas Nazaré da vida. Todo mundo tem um ponto onde você fala: aqui não deu certo, aqui me traz uma amargura, aqui não é muito bom, aqui fere a minha alma. Faz parte da humanidade, é um lugar que a gente não conseguiu, é uma área que não deu certo, é um momento em que não fluiu. Só que Jesus não bate boca com ninguém. Jesus não discute com eles: vocês não sabem quem eu sou, vocês vão ver daqui a um pouco tempo o que vai acontecer. Jesus não bate boca, Jesus não muda quem ele é, Jesus não muda os planos, ele continua sendo quem ele sempre foi. Por quê? Porque maturidade é saber que nem sempre você vai ser aceito por todo mundo, e está tudo bem. Só não mude quem você é por causa disso, porque quem te chamou, quem te deu graça, quem te levantou, é quem vai te garantir lá na frente para a glória de Deus. Vale para 3 pessoas aí. Continue, só continue, só continue, só continue, só continue, só continue, só continue. Tem alguém comigo nessa noite? Dá um glória a Jesus aí para eu saber que você está comigo nessa noite. Você pode decidir o seu futuro, mas você não pode alterar seu passado. E por que tem gente que fica tão doente com essas coisas? Porque você gastar fortuna para consertar o que não tem jeito. Já passou, passou. Já foi, já foi. Gente, gastar rio de dinheiro, sabe para quê? Para descobrir quem é o pai, para reconhecimento de DNA, de paternidade, porque não consegue. Gente, tem relacionamentos tóxicos porque projetam no marido, na mulher, um pai que não teve, a mãe que não teve um problema. O que passou, passou. E esses fantasmas não vão te assombrar mais. Continue andando. Pastor, eu tenho as minhas Nazarés mesmo, mas eu prefiro escondê-las. Meu passado é tosco, é ruim. Quando eu olho para trás, eu até escondo essa parte da minha vida. Não faça isso. Vamos aprender aqui com Jesus. Bem, Jesus passa grande parte da sua vida em Nazaré, legal. Mas ele não esconde ninguém. E ele não faz questão de ocultar isso da história dele. Talvez fosse alguém mais vingativo aqui, fala: não, risca esse lugar do mapa que eu não, risca da minha história. Não. Qual é o monte que é o ápice da vida? Qual é o monte que é o local mais importante da história? Parece que é o local onde ele foi crucificado, é o Calvário, onde todo mundo aponta, a história aponta para lá, a gente olha para lá, a peregrinação do mundo inteiro para lá, durante anos, séculos, milênios. Gente, um outdoor, vamos pensar aqui comigo, um outdoor, um banner, uma placa, num lugar que tenha visibilidade, é muito caro. Vocês sabem disso. Aqui no Rio de Janeiro você consegue colocar outdoor em muitos lugares. Por exemplo, lá em São Paulo, na cidade você não vê muito outdoor. Quando você sai da cidade, você pega a rodovia e tem. Se você pegar Castelo Branco, ali em direção interior, próximo ao pedágio, que tem muita movimentação, é possível alugar ali um espaço. Eu me lembro que tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, fui tentar alugar. Eu tinha feito um aluguel, na época era mais barato, depois fui tentar fazer uma locação de um espaço ali no outdoor. Na época, 3 anos atrás, 22 mil para poder anunciar um mês. Num local do interior, de um estado do Brasil. Você imagine uma placa no lugar mais visível e reproduzido da história. Porque me parece que quando Jesus ele foi crucificado, tinha uma placa em cima dele, escrito o quê? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Sua história não foi ocultada. Então tem uma palavra de Deus aqui para você, em cima disso. Você não precisa esconder, você não precisa ter vergonha, você não precisa de nada disso.
porque talvez a sua origem seja até muito difícil, mas ela vai se transformar num troféu para a sua vida, vai ser erguida, porque quando alguém olhar para você, por você ter continuado, vão ver que você é um exemplo de superação. Alguém vai dizer para você assim: tinha tudo para ter parado, porque da onde ele veio realmente tem que ter muita gana. Vão olhar para você e vai falar: da onde você mora, isso aí não dá em nada. Da onde você veio é vergonha. Não, eu vim de lá, eu vim do beco, eu vim da comunidade, eu vim de uma vida simples. Você vai olhar para trás e vai falar: eu não me envergonho, eu venho de pais alcoólicos, eu venho de família espírita, eu venho de uma família desajustada, eu tenho um passado difícil, eu passei momentos ruins. Você vai olhar para trás e todos os motivos para você esconder, mas não esconda não, porque esse é motivo de bênção. Você vai ser um testemunho vivo de que Deus pode pegar alguém de Nazaré, alguém com uma origem fracassada, destruída, e fazer assim uma virada na tua vida. Você é um testemunho do poder de Deus. Acredite no poder de Deus e não se envergonhe, porque um dia essa tua origem, vai lá para cima, vai ser troféu. A sua história vai ser um troféu, a sua história vai ser um testemunho para a glória de Deus. Engraçado que o pessoal pensa que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Não só poderia, mas veio. E veio o maior dos presentes. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Você recebe? Você vai prosperar no meio do ceticismo. Você vai prosperar no meio de gente que não acreditava em nada. Você vai sair de lá. Deus vai te arrancar e vai mostrar que você é muito maior para a glória de Deus. E o Deus que te serve, Ele não te mede pela tua origem, Ele não te mede pelo teu currículo, Ele não te mede pelo teu pedigree, Ele não te mede por coisas humanas. A métrica de Jesus e de Deus é diferente. Ele não vê os irmãos mais altos, Ele olha o que está dentro do coração. Os homens veem a aparência, os homens veem o poder aquisitivo. Jesus vê outra coisa. Jesus vê o que está aí dentro. Jesus vê o que tem aí dentro. E eu profetizo: tem virada, tem poder de Deus, tem coisa grande para a tua vida chegando. Aleluia. Quem recebe, irmãos? Eu recebo, pastor, eu recebo. Jesus, tem palavra liberada, tem virada para você hoje. Deixa eu encerrar aqui, né? Palavra simples, como eu disse, parece que o texto termina no versículo 6. Como? Percorrendo as aldeias circunvizinhas, ensinando. O versículo 6 termina com Jesus assim: Nazaré não quis? Estou ensinando ali do lado, na outra do lado, na outra do lado, na outra do lado, na outra do lado. E Nazaré está olhando: nossa, a gente não recebeu, eles receberam. Nós conosco, mas lá eles estão recebendo. Parece que termina aqui, não parece? Mas olha o versículo de número 7. Olha o que acontece exatamente depois disso. Eu vou falar o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Versículo 7 diz assim: e chamou a si os 12. Chamou a si quantos? Quantos? Legal. No versículo 6, quem é que estava fazendo, quem é que estava nas cidades circunvizinhas ensinando? Fala assim: Jesus. E agora ele chamou quantos? Legal. E passou a enviá-los. Então, de novo, quem prega nas cidades circunvizinhas a princípio, fala assim: Jesus. Depois ele chama quantos? E passou a fazer o que com eles? Mandou eles, enviou. Vai. Só que não só enviou para pregar, vírgula, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Poder sobre os espíritos imundos. Bom, esse texto é fantástico, sabe por quê? E eles começam a pregar. Sai dali, eles vão, né? Eles levariam apenas um bordão, não podia levar bolsa nem dinheiro. E eles começam de 2 em 2, 6 grupos, 6 duplas. Eles estão pregando. E eles retornam. Versículo de número 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E eles pregaram. Versículo 13. E expulsaram muitos demônios. Bem, Jesus disse aqui, no versículo 7, que deu poder sobre os espíritos imundos. Então, pode expulsar demônio, legal. Versículo 13 está dizendo: e eles expulsaram muitos demônios. Até então está tudo tranquilo. Missão cumprida. E
ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Não só expulsava o demônio, não. Eles começavam a expulsar o demônio, tinha uma enfermidade, falava, ai João, vai lá. Ah, já estou aqui, irmão. Sai a enfermidade em nome de Jesus, a pessoa vai curada. Uau, aí deu certo. Aí Pedrão, começa a orar que vai dar certo. E ele começava a expulsar, e começa a orar. E aí, gente era liberta, gente era curada, gente era liberta, gente era curada, gente era liberta, gente era curada. E eles voltam todos empolgados. Pastor, o que isso quer dizer? Que até o capítulo 6 de Marcos, só quem fazia milagres? Jesus. Depois de Nazaré, do aparente fracasso, ele falou, não vou perder mais tempo. Isso aqui está me dando uma estratégia. Eu perdi muito tempo aqui, eu não vou sozinho não, vou repartir. Agora, ninguém vai parar, gente. Se eu fazer o trabalho de um, agora são 13 fazendo a mesma coisa, eu mais 12. E ele multiplica agora. Sabe o que vai acontecer? Nos momentos que aparentemente são dos maiores fracassos, mais difíceis, Deus vai te dar as maiores ideias. Você terá as grandes oportunidades. Vai emergir dali estratégias da parte de Deus. Aí, deixa eu liberar algo para você. Esse fracasso, essa decepção, essa rejeição, esse aparentemente fracasso, não deu certo, não vai te derrubar, mas o que é que vai acontecer? Vai te deixar mais forte, vai te deixar mais forte, você vai se levantar com muito mais poder e autoridade, você vai remodelar a sua estratégia, vai chegar uma estratégia do céu. Ele abre as suas mãos aí, eu quero declarar diante de Deus, há de chegar na sua vida uma estratégia dos céus, não é humana, não é de homem, mas vai vir de Deus, e um tempo de crescimento vai chegar. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, chegou como no culto da palavra? Arrebentado, pastor. Chegou como no culto da palavra? Cheio de dúvidas na minha cabeça, pastor. Chegou como no culto da palavra? Na minha bagagem emocional aqui, eu olho para ela e eu me sinto mal, mas deixa eu te dizer, para cada porta fechada vem mais 12 outras abertas para a glória de Deus. Para cada Nazaré que não te recebeu, outra cidade vai te receber. Para cada relacionamento que falhou, Deus vai botar gente boa no teu caminho. Para cada empresa que não reconheceu o teu valor e te mandou embora, Deus vai colocar o teu nome em outras empresas. Para cada contrato que não funcionou, Deus vai abrir porta para contratos maiores, 12 vezes maiores, 10 vezes maiores, para mostrar que quem faz é Ele. Apenas continue, apenas continue, apenas continue. Você empreende, continue empreendendo. Você prega, continue pregando. Você faz algo, continue fazendo o que Deus te levantou para fazer, porque vai dar certo, vai dar certo. Há um tempo de crescimento. Recebe aí a DEVEC, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Há um tempo de crescimento, há um tempo de crescimento. Nazaré, ela pode tentar te magoar, te ferir, mas não vai te parar. Apenas continue, apenas continue, apenas continue, apenas continue. Eu sinto a graça de Deus descer nesse lugar. É uma palavra profética descendo. Só continua, só continua, só continua, só continua, só continua, só continua, só continua. Deus está colocando aí no teu tanque agora, colocando óleo de novo, colocando graça de novo, colocando disposição de novo, capacidade de sonhar, capacidade, isso não acabou não, você não é um testemunho vivo de uma coisa morta, não, tem tempo novo. A glória da segunda casa ainda será muito maior do que a tua primeira, assim diz o Senhor sobre a sua vida. Tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova, tem um tempo novo para a glória de Deus. Só quem recebe, dá glória a Jesus. Deus te abençoe. Olá, que privilégio ter você aqui nesse canal. E eu vou separar mais 2 opções de vídeo para você assistir. E se te abençoou, comenta aqui a sua experiência, a sua percepção. Porque quando a gente testemunha, a gente glorifica a Deus. E deixa eu te pedir algo assim do meu coração. Se inscreva aqui no canal, envie para alguém que também precisa ser abençoado. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe, um grande abraço.